The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, Call 911 yell for and go someone get to call an AED. 911 Okay. and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. A ideia do Gran Round de hoje é a gente fazer na verdade é uma anatomoclínica, né? Onde nós vamos abordar essa questão de uma criança hipertensa, o diagnóstico diferencial. E nós vamos começar com a apresentação do Dr. Alexandre, que vai nos apresentar o caso. Depois o professor Renato Dermioni vai fazer o raciocínio tentando definir melhor as causas da hipertensão nessa criança, a correlação radiológica da doutora Yara, e no final a professora Patrícia, só o desfecho final. Vamos começar? Alexandre, vamos lá. Fala aqui. Bom, inicialmente ocorreu, assim, apesar de ter sido propagado pelo hospital, que isso é uma sessão anatomoclínica, a paciente está bem, a paciente não foi submetida a nenhum procedimento cirúrgico, então não vamos ter anatomia hoje. Vai ser uma sessão mais clínica radiológica do que anatomoclínica. E a minha função aqui é apresentar a parte clínica da coisa. A paciente tem 5 anos, do sexo raça negra. Chegou à emergência pediátrica inicialmente com uma história de sintomas inespecíficos, de astenia, cansaço fácil, inapetência e dispneia aos esforços moderados iniciados há mais ou menos 3 meses. Nesses períodos de 3 meses, a mãe referiu que a criança teve alguns episódios de sudorese noturna, mas não correlacionados à temperatura aferida em casa, e uma perda ponderal estimada em 5 quilos. Nos 4 dias anteriores à visita da emergência, a paciente agudizou, ela teve febre, vômitos e piora da inapetência. E essa dispneia que tinha
caráter de dispneia aos moderados esforços, progrediu até os pequenos esforços e finalmente em repouso quando ela apareceu para nós. Ela chegou a procurar primeiro um outro hospital e foi liberada com sintomáticos. O Hospital de Clínicas era o segundo hospital que ela procurava nesse período de agudização. Antecedentes patológicos, ela não tinha nada relevante, era uma criança totalmente rígida antes do quadro atual. E de história epidemiológica importante, ela tinha um contato domiciliar com um adulto que tinha tuberculose confirmada e tinha uma má adesão ao tratamento. Então, no exame físico, ela tinha um estado geral regular, vinha corada, vinha hidratada e tinha taquipneia. O peso dela, aferido inicialmente na emergência, foi de 12,7 quilos. Para a idade, está abaixo do percentil 3, segundo a curva do OMS. A estatura de 105 centímetros, que estava entre os percentis 15 e 50. Uma frequência cardíaca bastante elevada, de 151 batimentos por minuto. E uma pressão arterial também bastante elevada, de 156 por 129 milímetros de mercúrio. Só para exemplificar isso, o percentil 99 para a idade e estatura dela seria 117 por 79. Quer dizer, ela está bem acima do que seria esperado para a idade dela. No exame físico, a ausculta cardíaca mostrou um ritmo em 3 tempos, a custa de B3, e um sopro sistólico, com ausculta pulmonar normal, palpação abdominal normal e extremidade sem edema. Inicialmente foram feitos os exames bioquímicos de investigação. Veio uma hemoglobina de 13,7, hematócrito 43%, leucócitos 17.000, sem grandes coisas chamativas no diferencial, sem predomínio de formas jovens, plaquetas 481.000. As provas de atividade inflamatória vieram discretamente elevadas, um VSG de 21 e uma proteína C reativa de 15. Função renal também normal, ureia 38, creatinina 0,52. Um EQU inicialmente mostrou uma hematúria com presença de hemácias dismórficas, quer dizer, sugerindo hematúria de origem glomerular e correlacionado com hemoglobinúria e proteinúria de 4 cruzes. Os demais aspectos do EQU vieram normais, não tinha bilirrubina, não tinha corpos cetônicos, nada além disso. Radiografia de tórax evidenciou uma cardiomegalia e um infiltrado axial sugestivo de insuficiência cardíaca congestiva. E com esse raio-x e com esse quadro clínico, toda a paciente foi encaminhada para a UTI pediátrica para manejo de quadro de insuficiência cardíaca. Na UTI pediátrica, numa avaliação clínica um pouco mais cuidadosa, foi visto que ela tinha assimetria de pulsos. Ela tinha no membro superior direito um pulso bem palpável e nos outros 3 membros um pulso filiforme, um pulso reduzido. Então, importante dado, tinha um pulso à direita bem palpável e no membro superior esquerdo e em ambos os membros inferiores, esse pulso não era tão bem palpável, ele era filiforme. E foi feito o diferencial de pressão arterial. No membro superior direito, 168 por 138, no membro superior esquerdo, bastante diminuído em relação ao que estava à direita, 90 por 65. Então, dá para a gente presumir que aquela pressão arterial aferida na emergência, na triagem da emergência, deve ter sido no membro superior direito, não tinha anotado em nenhum lugar. Resumindo a parte clínica, que acho que depois o Dr. Renato vai discutir um pouco mais em termos de diagnóstico diferencial. A paciente tinha sintomas inespecíficos com evolução de 3 meses, perda ponderal, dispneia aos esforços, sintomas constitucionais, astenia, cansaço fácil. Agudizou com febre, vômitos, progressão da dispneia. Epidemiologicamente, ela tinha um dado importante, que era uma história de contato com tuberculose. E, em termos clínicos de exame físico, ela tinha uma insuficiência cardíaca associada a uma hipertensão arterial bastante importante e assimetria de pulso. Na bioquímica, tinha uma discreta elevação de próteses inflamatórias e um EQU com hematúria e proteinúria. Nesse momento, com esses dados, foi seguida uma extensa investigação radiológica e clínica que vai se falar logo mais tarde. Da minha parte, é só isso. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite por vir aqui discutir esse caso interessante. A doutora Nazi que organiza, a doutora Patrícia, a doutora Yara, né, que é uma honra trabalhar com ela. Quer dizer, a doutora Yara já está famosa na cidade, eu recebo todos os dias paciente no consultório, diz que ela é muito competente, muito educada, e as crianças não choram
quando ela faz os exames. Além do mais, é uma das ecografistas que não faz diagnóstico de refluxo gastroesofágico, porque a ecografia é na cidade. Eu agradeço muito por isso, né, que é uma praga da medicina de Porto Alegre hoje, esse diagnóstico. Bom, primeiro falar em hipertensão em criança, né, não vou querer repetir muita coisa, que eu acho que a Tita deve falar depois, vou ficar mais no diagnóstico. Só tentar para as técnicas de medida, tudo que tem que se fazer, tamanho do manguito, a calibragem do manguito, a situação da criança. A gente pode dizer que talvez seja uma arte medir bem a pressão arterial de uma criança antes dos 3 anos de idade, que é uma idade que a criança normalmente chora no consultório, está tensa, só o fato de estar tensa já pode dar uma ferição errada, só o fato de estar chorando, contração muscular, puxa daqui, puxa dali. A gente tem técnicas, hoje tem manguito, que tem Pato Donald, Minnie, Mickey, né, qualquer bichinho para a criança ficar mais tranquila. Tá? Então, isso é a primeira situação. Para você ter ideia, tem trabalhos que mostram que internação pediátrica, tá, as medidas elevadas de pressão arterial, apenas em torno de 3% seriam reais. As outras seriam ou por má aferição ou pela situação de a criança estar hospitalizada, está tensa, está com qualquer outra doença aguda, às vezes que gera a hospitalização. Então, essa é uma situação importante. Uma vez bem aferida a pressão arterial, é importante partir para as tabelas, para ver as tabelas são feitas por sexo, idade e estatura. Então, a parte técnica, acho que a Tita vai falar um pouquinho, todo mundo fala de hipertensão em criança, tem que chamar a atenção, principalmente o tamanho do manguito, que é uma briga. Quanto a esse paciente, uma coisa interessante, né, o resumo ali foi muito bem feito, uma criança que era rígida até então e abruptamente tem uma perda de peso, dá para ver pela curva ponderal que o peso dela está muito baixo, né, para a idade, e a estatura está praticamente normal. Se o percentil 50 para 5 anos seria em torno de 18 quilos, ela tinha 12 e pouco, e é o que a mãe refere. Então, ela teve uma doença aí aguda nesse momento que provocou esse quadro todo dela. Tem a história do contato com a tuberculose, uma coisa que sempre tem que ser muito valorizado no dado epidemiológico. Isso é fundamental, né? Para se você pegar o boletim de vigilância epidemiológica, a grande doença que nós temos hoje em Porto Alegre é a tuberculose. 1.000 e tantos casos novos em 2011 de residentes em Porto Alegre. A segunda é HIV, em torno de 1.000 e poucos casos. Depois vem hepatite, né, meningites, as meningites virais, né, mas essas 4 são as mais importantes. Tá? O caso dessa criança, fala também tuberculose, saiu no Pediátricos no ano passado, um caso muito interessante de uma criança que começou com pressão arterial, com hipertensão arterial, aí foi investigada, tá, e aí viram a massa, né, ecografia, que comprimia a artéria renal. Tá, então ela fez uma hipertensão renovascular, tá, por uma massa, se imaginava que fosse um tumor, esse é o caso relatado. Fizeram uma ressonância nuclear magnética, confirmou a massa e foi para a biópsia. Tá, e era um nódulo de tuberculose, era uma tuberculose retroperitoneal, né, que era um caso inédito, pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente já viu que uma das causas, né, que poderia ter ocorrido nessa criança seria uma tuberculose retroperitoneal. Mas acho que não é esse problema. Né, ele deu ali a diferença de pressão entre os 2 braços, ele não deu a diferença de pressão entre os membros superiores e membros inferiores, tenho certeza que foi medido. Né, ele não descreveu a palpação dos pulsos. Né. Então, assim, ó, já no chute, sem muito raciocínio, o diagnóstico dessa criança seria coartação da aorta, né, assim, com a obstrução entre as 2 subclávias, porque a pressão no membro inferior direito está muito maior que no esquerdo. Tá? Causas de pressão na criança. Tá? No adulto, a gente já vai para a idiopática com uma chance muito grande de acertar. Na criança com menos de 15 anos, assim, 1 ou 2% seriam idiopática, ou primária, que se chama, na minha época, que se chamava idiopática. Tá? Então, isso já é um diagnóstico que está afastado. Tá? Então, assim, uma vez que a gente faz a hipótese diagnóstica de hipertensão arterial, tá, por coartação da aorta, tem que explicar por que ela se compensou agora, fez a insuficiência cardíaca agora, nesse momento. Ou alguma infecção intercorrente, tá, ou qualquer infecção, assim, ou até uma pielonefrite, mas ela não tem insuficiência renal, uma coisa importante, que já afasta uma série grande de hipóteses, certo? Então, o que precisaria mesmo, o que eu faria nela, era uma ecografia torácica, tá? Ecografia abdominal, tá? Medida da pressão nos membros inferiores, palpação do pulso,
A gente afasta, se não escreveu, mas eu presumo que seja uma criança com o fenótipo normal. A gente já exclui várias síndromes, síndrome de Williams, né, e outra, uma série de síndromes que cursam com Coe-Turner na menina. Né. Uma coisa que chama atenção, ela é menina, a coartação da aorta é mais frequente, quase 2 vezes mais frequente no menino do que na menina. Depois a Tita vai me corrigir se eu falei errado. Né, que mais que a gente tem precisado? Uma coisa importante na criança, então, no diagnóstico diferencial, neuroblastoma, que evolui também então, com hipertensão, dosagem de ácido vanilbandérico na urina, mas nessa criança eu nem faria antes de ver as imagens, que eu acho que o diagnóstico vai vir pela imagem. Tá? Uma coisa importante, se ela tem coartação, é a pergunta que fica, com 5 anos, foi suspeitada a coartação de aorta nessa criança, depois de fazer uma insuficiência cardíaca importante, nós, como pediatras, ela tem 5 anos, se ela tem coartação, ela é hipertensa, né? Pelo menos, talvez não no primeiro ou segundo mês de vida, se ela tem o ductus aberto ainda, que ela pode ter uma compensação, mas ela deve ser hipertensa desde que nasceu, né? Talvez só foi medida agora essa pressão dela, né? Aí a gente tem que perguntar assim, quem é que errou? Às vezes a gente fez perguntar quem é que errou, a gente tem que se perguntar quantas coartações já passaram por nós, que a gente não palpou direito o pulso, tá, e não palpou, e não mediu direito a pressão. Então, isso é importante. Eu acompanho um caso no hospital no Children's de Dallas, que é um dos 4 grandes hospitais de criança nos Estados Unidos. O guri se apresentou na emergência com 19 anos, com uma crise hipertensiva muito grave. Tá, e aí foi visto, né, que ele tinha na internação, na emergência não foi feito o diagnóstico, na internação, mediram os pulsos, palparam os pulsos, coartação da aorta. O detalhe interessante é que era um grande serviço de pediatria, faz parte da Southwestern University, uma grande universidade, né, e ele foi encaminhado para o ambulatório de nefrologia do Children's de Dallas com 10 anos de idade. Ele vinha sendo acompanhado no ambulatório há 9 anos. Tá, e não foi feito, não preciso dizer que o chefe da nefrologia ficou com a cara no chão, né, mas para dizer que acontece, nos grandes hospitais também acontece. Então, é o diagnóstico que, depois de feito, ele parece estar na cara. Né, Uma outra situação, agora eu queria prestar uma homenagem ao meu grande professor José Baldi, que a maioria de vocês não conheceu, e aí vou dar uma prova porque ele merece ter o nome do auditório. Eu era aluno da Medicina Interna 2, 1975, da Enfermaria 38, a nossa faculdade atua na Santa Casa. Tá? Aí nós atendemos um grupo de 4 alunos, um paciente com 29, 30 anos por aí, um adulto jovem, uma hipertensão muito importante, que até então vinha com o diagnóstico de hipertensão idiopática. Tá, mas já tinha alterações de fundo de olho, insuficiência cardíaca, tudo isso. Tá? Aí a gente preparou o round, chegou na hora do round, o Baldi tirou a camisa do paciente para examinar junto conosco, e ele chegou, coartação da aorta, quer dizer, na inspeção, né, ele já palpou os pulsos para confirmar o diagnóstico e mediu a pressão para confirmar. Ele tinha o sinal de pulsação das artérias subcostais. Né? Então, isso é um sinal patognomônico, praticamente, né? Um sinal muito claro de coartação. Então, outras situações, por exemplo, síndrome de Cushing, né, doença endocrinológica, às vezes pode ter hipertiroidismo, isso mais no adulto, na criança tu não vê hipertensão por isso. Eu confesso, eu nunca vi hipertensão primária até hoje, né, em criança pequena. E o dado importante, que a medida a partir dos 15 anos se torna um diagnóstico importante. Se nós virmos a curva de distribuição da hipertensão nos Estados Unidos pela idade, tá, aos 18 anos, tá, já em torno de 20% das pessoas já são hipertensas. Aos 80 anos já vai para 80% a 90%. Né? E outra coisa muito importante, tá, que é um dado que também tem que pensar muito acima de 15 anos, tá, que é a epidemia de obesidade. Então, o paciente obeso, tá, nos anos 90 era em torno de 1% a prevalência de hipertensão na criança nos Estados Unidos, e hoje é em torno de 3% a 4,5%. E esse aumento acompanhou a epidemia da obesidade. Isso tem um impacto muito grande no futuro, nas sequelas, né, nas doenças cardiovasculares do adulto, como a gente discute isso muito na pediatria. Então, o meu diagnóstico é coartação da aorta, estou muito tranquilo, não estou preocupado com ele, até mexi, que tinha um quadro, tu vai para o round, é meio tenso. Mas, a gente faz isso todo dia no corredor, a diferença é que tem mais gente olhando aqui, né, e ouvindo. Então, tá, agradeço muito, vamos ver o que a doutora Yara vai nos apresentar.
Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o caso? Eu só queria saber como é que ele foi manejado, essa chegada uma criança com hipertensão e insuficiência cardíaca. Como é que se maneja isso na UTI? Onde é que está o pessoal da UTI? Hã? Hein? Tem ninguém da UTI pediátrica aqui? É tu só? Então conta como é que ela foi manejada. Venoso? Sim, milrinone contínuo. Inicialmente ela foi manejada com diuréticos e milrinone contínuo. Ela foi feita, teve boa resposta aos diuréticos, foi iniciado furosemida contínua e com isso o padrão respiratório e o padrão de insuficiência cardíaca dela teve uma melhora bastante importante. Mais importante que isso, a melhora mais significativa foi depois de iniciar o tratamento específico, que eu vou deixar para se falar em seguida. Miguel, o que tu acha do milrinone? Completamente diferente, mais ou menos, do que a gente faz no adulto? Como é que vocês tratam lá? Hipertensão no adulto? Com insuficiência cardíaca. Hipertensão com lesão de órgão-alvo, nós estamos tratando aqui, né? A gente não trata com milrinone. Até eu não peguei ali o início da apresentação do caso, não sei por que foi escolhido, ou por que se escolhe exatamente. A situação de chegada na emergência num paciente adulto, numa situação de insuficiência cardíaca descompensada, hipertensão severa, a droga de escolha para nós. Claro que isso depende um pouco, às vezes, da situação específica, mas, em geral, é nitroprusiato de sódio, com diurético. O milrinone é uma droga que a gente utiliza apenas em situações excepcionais de insuficiência cardíaca em estágio terminal, na verdade, para compensar a gente quer só manter a situação de vida para poder fazer algum tipo de procedimento que está em espera, porque as evidências que a gente tem é que é uma droga que aumenta a mortalidade. Então, ela diminui a hipertensão pulmonar, tal, mas assim, nessa situação, assim, no adulto eu não conheço a evidência que possa ser utilizada. Agora, em criança eu não teria experiência para isso. Na verdade, é completamente diferente do que a gente faz no adulto, né? A gente usa vasodilatador no adulto para melhorar a pós-carga. Diminuir a pós-carga e melhorar a débito. É verdade, eu não sei, eu não estava no dia que essa paciente baixou, eu estava de férias. Mas a milrinone aqui na pediatria de Porto Alegre, a grande indicação é pós-operatório de cirurgia cardíaca com ventriculotomia direita e hipertensão pulmonar, que ela é muito eficiente para hipertensão pulmonar, é um ótimo inotrópico. Em adulto ela tem um problema que ela aumenta a arritmia e pós-operatório também, mas virou moda. E depois tem outro agravante da milrinone. Tem trabalhos mostrando assim, se tu usa nitroprusiato e dobutamina, seria $40 por dia. Milrinone, 1.200 por dia. Ou seja, além de tudo, ela é super cara, mas eu não sei, não sei por que virou moda. Bom, é uma diferença interessante. Assim, nós trabalhamos mais em pós-carga, vocês estão trabalhando mais em contratilidade. Mais alguma pergunta? Pô, ninguém tem dúvidas sobre esse caso? 5 anos, isso é uma hipertensão severa, né? Porque a gente viu ali, né? Yara, tem algum doutorando, aluno, pessoal os alunos têm alguma outra hipótese diagnóstica? Aí? Tem alguém? Não? Está tudo errado. Não é edema, não é hipertensão. São as coisas mais comuns, né? E alguma má formação renal com hipertensão secundária? Outra coisa importante, né? Que não aparecer uma coisa importante no pediatra tem que valorizar é a ecobstétrica. Essa criança, imagina, você tem, por exemplo, uma obstrução da alveolar posterior, transnefrose, uma malformação muito severa do sistema renal ou do sistema urinário. A eco-obstétrica normal já ajuda bastante, entende? Depois a Era vai nos falar do valor da eco-obstétrica ou da eco-fetal no diagnóstico de obstrução do arco aórtico, de... Refluxo pode ser uma causa de lesão renal e hipertensão? É muito comum refluxo? Pode ser, mas em geral tu vai pegar no adulto. Não aguda assim.
Essa criança vinha há 3 meses, né, doente. 3 meses. Não, isso é uma coisa Vocês acham importante. muito rápido. Hã? Não, Apesar daquele sedimento. Não, o refluxo é uma coisa importante na pediatria, a gente Pois cuidar é. das pielonefrites, as sequelas de pielonefrite Isso, do refluxo, isso. mas aí vai repercutir no adulto, na idade Muito mais cedo tardia. para ter isso. Fala, Miguel. Uma criança hipertensa, 3 meses de evolução, perda ponderal, história de contato com tuberculose e um sedimento urinário com hematúria franca e hemácias dismórficas. O que eu não... a coartação por si não daria, assim, só, né? Então a gente tem que pensar a coartação com alguma coisa, né? Eu, assim, tentando levantar a situação que mais frequentemente se associa à coartação é a aorta bicúspide, uma válvula aórtica bicúspide, que poderia estar associada a uma endocardite bacteriana, que estaria associado a um quadro arrastado, com alterações no EQU, de hematúria, e um quadro constitucional significativo. Então, a coartação vem junto e teria uma outra situação clínica. Professor Rosa, uma criança hipertensa com aquele sedimento urinário ali. Eu não assisti ao caso, mas eu queria saber o seguinte primeiro. Creatinina e ureia, como é que está? Normais. Então tinha alteração, tinha proteinúria, era importante? 4 cruzes. Quase, possivelmente até nefrótica. Eu acho que o que o Gus colocou, né? Mais alguém? Estou aqui fazendo papel daqueles animadores de auditório, de 5ª categoria, diga-se de passagem, mas é só para a gente estimular um pouquinho. Yara, com tantos elogios, assim, achei... Pois é, eu tenho que agradecer os elogios do professor Renato. Fiquei até Vamos lá, Yara. meio sem graça. Mas, O que foi pedido de exame, afinal? Vamos começar. Agora que tu vai começar? O primeiro exame a ser solicitado foi o raio-x de tórax, né? Que então, eu vou colocar o frontal e perfil. Sim, já achei ele. A gente vê o raio-x de tórax, ele é um raio-x compatível, então, com insuficiência cardíaca, né? O que a gente vê? Um grande aumento do volume cardíaco, confirmado no perfil, onde a gente vê um aumento do eixo anteroposterior e a gente vê as câmeras direitas encostando no externo. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, chama atenção que a gente perde, em parte, a definição dos feixes broncovasculares, né? Isso ficam borrados. Vai dizer, não, mas eu consigo reconhecer. Bom, então ele tem um comportamento também intersticial. A gente consegue reconhecer as famosas linhas B de Kerley, né? Que são os septos espessos. E também a gente vê um pouquinho de líquido nas fissuras. O que nos chamou a atenção é que ela não tem derrame pleural. Então, a princípio, ainda é uma insuficiência cardíaca compensada. Isso do ponto de vista radiológico. E ela também, a gente nota que tem um aumento do mediastino, embora não se vejam adenomegalias. Para pensar em coartação de aorta, no raio-x falta o sinal patognomônico, né, que seria a imagem do 3 invertido, que seria um aumento do volume do arco aórtico e uma indentação, ou vamos dizer assim, uma depressão nesta altura e uma redução de calibre do segmento distal. Bom, essa criança então fez um ultrassom para avaliar hipertensão. Foi pedido um eco Doppler, onde na primeira imagem, isso aqui é um corte longitudinal com um transdutor de elevada, e eu costumo usar esses transdutores para a gente ter mais resolução de imagem e ter mais informações, principalmente em criança. Então, isso aqui é um corte longitudinal da aorta abdominal, onde a gente vê a artéria mesentérica superior, os corpos vertebrais e uma dilatação do segmento médio ou infrarrenal da aorta abdominal. E o outro dado que chama muita atenção é o espessamento da parede dessa artéria. Então, a primeira
hipótese a pensar é um processo inflamatório com uma degeneração importante. Esse foi o meu raciocínio, de grandes vasos. Aqui, vamos dizer assim, um zoom dessa mesma aorta, onde a gente vê, além do espessamento, áreas de irregularidade importante, com erosões na superfície. Aqui seria o endotélio normal. Então, a gente tem um espessamento de toda a parede com ulcerações. A aorta abdominal. A gente também vê que os aneurismas nas artérias ilíacas, tá? Na ilíaca comum esquerda tinha 2 segmentos dilatados, um proximal e distal, e na comum direita tinha uma dilatação. Sempre obedecendo o mesmo padrão de apresentação: aneurisma, espessamento parietal e lesão e ulcerações na luz. Aqui, acho que tem que apagar um pouquinho a luz para a gente conseguir ver melhor as áreas de ulceração. Ficou um pouco escuro, mas isso aqui é um corte transversal desta ilíaca, tá? Onde a gente vê o espessamento que vem daqui até ali, da parede, e as ulcerações da luz. Isso aqui é com o colorido, né? Então, tentando ressaltar essas alterações. Então, assim, é uma alteração difusa de aorta, de artérias de grande e médio calibre. Isso foi da aorta. Já vou mostrar. Focando, então, nas artérias renais, a gente vê, isso aqui é um corte transversal da aorta abdominal, na altura da origem das artérias renais. Esta aqui é a artéria renal direita, isto é o calibre normal dela, e na origem da artéria renal esquerda, a gente vê um aneurisma de ósteo, com o mesmo padrão de alteração de parede. Então, aqui mostrando no colorido o Doppler, o aspecto da artéria renal direita, aparentemente sem uma grande variação de calibre, nem área de estenose, nem área de dilatação. E na artéria renal esquerda, o que a gente vê? A dilatação do ósteo, uma artéria com uma bifurcação curta, tá? E em ramo anterior ou posterior, enfim. Neste ramo aqui superior, a gente vai ver uma alteraçãozinha da análise espectral. Isso também é um dado importante, porque criança foge dos padrões, dos parâmetros que a gente tem para adulto, né? E quando há uma alteração muito importante de coração, um aumento muito importante e tem dilatações, a gente também não vai encontrar os mesmos parâmetros para diagnóstico de estenose de artéria renal. Então, se torna difícil, porque num primeiro momento o exame parece normal ou quase normal do ponto de vista do Doppler, mas quando a gente começa a considerar esses outros achados de cardiomegalia, aneurismas, a gente também tem que fazer uma adaptação dos parâmetros da ecografia. Então, o primeiro passo que a gente faz é pegar uma medida da aorta, né, acima ou logo junto das artérias renais, para poder medir o índice aorto-renal. Como é que a gente faz essa medida desse índice? A gente mede o pico sistólico da aorta, ou melhor, o pico sistólico da artéria renal, dividido pelo pico sistólico da aorta. Então, eu tenho números, né, e que eu vou dividir um pelo outro. Aqui da aorta, a gente teve, no caso, um pico de 88 centímetros por segundo. Que para a criança estaria no limite inferior, geralmente eles têm picos mais elevados. A artéria renal direita tem esse padrão de apresentação de onda. Tá? Ele fica, vamos dizer assim, não é um padrão uniforme, porque é criança, a gente não faz apneia e procura que eles não chorem, né, para conseguir fazer o exame. Então, há uma variação maior na apresentação das ondas. Vê que eu tenho ondas de diferentes tamanhos. Mas eu tenho que fazer o exame assim mesmo. Então, aqui na artéria renal direita, o pico que eu encontrei foi de 111. A gente faz os ajustes de correção de ângulo para conseguir ter uma uniformidade e seguir também os padrões internacionais. Na artéria renal esquerda, então, lá naquela
naquela artéria segmentar, o pico sistólico foi mais alto, foi de 166 centímetros por segundo. Quando a gente divide o pico da artéria renal pelo da aorta, se vê que ele ainda está dentro do limite da normalidade. O ponto de corte da literatura é acima de 3 ou 3,5. E dela dava 2 alguma coisa. Então, ela não tinha uma alteração importante de parâmetros espectrais para a gente dizer que era fechar um diagnóstico de estenose de artéria renal. Mas depois, revendo o caso e considerando todos os outros achados, então nós consideramos esse achado como importante. Na mesma ecografia, eu fiz uma abordagem pela fúrcula external para olhar, então, a aorta, né? E a gente vê que a aorta tem um calibre um pouquinho aumentado, mas o que me chamou a atenção foi essa imagem escurinha, que eu pensei até que pudesse ser uma persistência de ducto arterioso. Então, em função disso, foi sugerida uma tomografia, uma angiotomografia, que, por pena, a angiotomo ficou limitado ao tórax e não chegou a ser feito o abdômen. Então, aqui o que a gente vê na angiotomografia? Confirmando, então, esse aumento, um volume cardíaco importante, uma aorta sem coarctação, né, mas com uma dilatação do segmento imediatamente após a origem da artéria subclávia, e aquela imagenzinha que se viu na ecografia, na verdade, é um pequeno aneurisma vascular, que confirma aqui na reconstrução. Eu coloquei a imagem ao contrário para conseguir demonstrar a degeneração de outras origens de pequenas artérias, né, das artérias vertebrais e brônquicas. Então, ela fez uma doença difusa de aorta e artérias de médio calibre. Provavelmente. Bom, aqui, para complicar um pouquinho a história, a gente via linfonodomegalias de mediastino. Então, aquele alargamento visto no raio-x, ele também era em parte por esses grandes linfonodos que se impregnavam pelo meio do contraste. O que a gente pensa quando tem um linfonodo que se impregna? Ou neoplasia, ou uma doença infecciosa inflamatória ainda em atividade. Não existe um parâmetro tomográfico para fazer diagnóstico diferencial entre uma coisa e outra. Aqui estão, aproveitando para mostrar um importante aumento do volume cardíaco, a hipertrofia dos ventrículos, né, principalmente do esquerdo. Aqui mostrando a degeneração, os aneurismas nas origens das artérias torácicas. E aqui mais uma imagem, então, do coração. Essa criança ainda fez uma ressonância para tentar avaliar melhor a artéria renal, tá? E que para nós foi bastante frustrante, porque como foi de corpo inteiro, a nossa ressonância ela não tem uma sensibilidade para reconstrução de vasos muito pequenos. Tá? Então, ela frustrou um pouco para fechar o diagnóstico. E também não se achou importante fazer uma tomografia abdominal, porque foi uma criança que já foi irradiada, a gente já usou contraste, havia usado contraste, né, e a gente tem uma preocupação muito grande ali no serviço de radiologia com a exposição das crianças à radiação ionizante. Então, a gente busca sempre métodos alternativos, né, para não expor tanto. Então, a ressonância que essa criança fez confirmou todos os achados vistos, né? Um grande aneurisma de aorta abdominal, os aneurismas de artérias ilíacas. Ali opacifica um pouquinho a artéria renal direita, que é a degeneração ou aneurisma na origem da artéria renal esquerda, mas a gente não conseguiu fazer uma reconstrução. E isso dá para ver todos esses vasos, né? Então, aqui a gente vê a crosta da aorta, o tronco arterial braquicefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda, e que a gente vê que não tem estenoses nem oclusões, né, importantes. E aqui é o perfil, então, só para ilustrar, né, a ressonância não tem a mesma sensibilidade para demonstrar aquele aneurisma sacular da artéria, lá da crosta, da aorta torácica, né, mas conseguiu confirmar e mostrar de uma forma mais geral aquilo que a gente vê na ecografia, com um grande detalhe, eu diria até que com muito mais detalhe na ecografia do que nos outros métodos de imagem. E de imagem, então, era isso que eu tinha para apresentar.
vasculite, né? Pensei, feio. Bom dia a todo mundo. Eu queria parabenizar o NASE pelo trabalho que ele tem de fazer esse Grand Round. Certamente no hospital universitário, eu acho que essa é uma atividade muito importante. Todo mundo gosta, porque a gente brinca de house um pouquinho, que é o que a gente gosta de fazer. E eu tenho que dizer assim, claro que esse caso só veio para a Grand Round porque ele é raro. E hoje várias pessoas me contam, tu vai falar sobre hipertensão? Eu tenho que dizer que não, que eu vou falar sobre arterite de Takayasu's, mas a gente vai terminar de fazer um outro só sobre hipertensão em criança. Fazer uma aula, sei lá. Especificamente de arterite de Takayasu's, que essa criança tinha um quadro típico. Agradecer a presença do Dr. Orlando, que eu pedi para ele vir como cirurgião cardíaco, para ver o que ele pode nos dizer do fim para ajudar essa criança. Então, esse é só um pouquinho do roteirinho da apresentação para a gente seguir. Vou botar aqui, que é... dados históricos um pouco. Essa arterite de Takayasu's foi descrita pela primeira vez, foi considerado, foi reconhecido que ela foi descrita pela primeira vez em 1830. Foi o Dr. Rokusuko Yamamoto, né? Era um homem de 45 anos, que tinha febre, ausência de pulsos e perda de peso, e que faleceu 11 anos após o início da doença, sem ele saber o que era. Depois, o Mikito Takayasu, que era um oftalmologista, em 1905, descreveu uma mulher de 21 anos com alterações típicas de fundo de olho. E, nesse mesmo ano, outros 2 japoneses também, oftalmologistas, já fizeram uma correlação com essa alteração de fundo de olho e de pulsos periféricos. Foram os ingleses, sempre práticos e eficientes, que juntaram tudo numa doença só e resolveram aí, eles chamaram de pulseless disease, mas depois foi em homenagem ao Dr. Takayasu, foi chamada de Takayasu também, porque é japonês da Ibope, não. Um pouquinho de dados epidemiológicos, é uma doença realmente rara, né? Apesar de dizer na literatura que ela é mais comum no Japão, não é o que a gente encontra nos artigos de revisão. Então, ela varia de 2,6 por 100 mil por ano nos Estados Unidos, até 0,8 na Inglaterra, no Japão 2, na Suécia, no Kuwait, eu tenho um da Índia. E a relação, geralmente, de feminino para masculino nos trabalhos varia de 1,2 para 1, de 8 para 1, 8,5 para 1. Muito mais comum em mulheres. Esse aqui é um dado que eu achei interessante, o único que eu achei do Brasil, para vocês verem como é raro. Esse aqui é um serviço de reumatologia da USP, ou seja, já tem um serviço de referência só para reumato. Em 27 anos, eles acharam de 5.317 crianças que foram admitidas lá, só 17 casos de Takayasu's. E eles publicaram 6. Então, realmente é raro. Realmente, o doutor Renato está certo. É a última coisa que a gente vai pensar. Né? Eu, como já tinha visto uma antes, eu tive sorte de trabalhar no Conceição, que tem de tudo, então eu pensei no caso já. Desculpa, o slide é meio grande, eu vou devagarinho. Um pouquinho da fisiopatologia só. Então, o que acontece? Se divide, então, no período agudo e no período crônico. Então, o que acontece? Tem uma vasculite, primeiro, dos grandes vasos, e seguida de fibrose e cicatriz. Tem uma inflamação da adventícia, das paredes laterais, depois tem uma infiltração da média, e, finalmente, depois tem um aumento. O que acontece? Tem um espessamento da íntima, com depósito de mucopolissacarídeos, células musculares lisas e fibroblastos. No período mais crônico, que não é bem dessa criança ainda, tem uma substituição do tecido elástico por fibrose, com o espessamento das 3 camadas, e vocês viram que a Yara mostrou ali, a gente vê na ressonância como tem um espessamento da parede, que é típico de Takayasu's, né? Estreitamento em placas, com vários pontos de estenose do lúmen arterial. Tem uma rigidez macroscópica, que a gente não tinha nessa criança ainda, mas que chama de casca de árvore, de interno, e as figuras são bem interessantes. E tem formação de aneurismas, que ela tem. Então, ela tem algumas coisas de período agudo e período crônico. Ainda de fisiopatologia, está bem escrito na literatura uma implicação de uma tuberculose, em particular, seria qualquer micobactéria, mas principalmente a tuberculose, que ela tinha também. Isso aqui são trabalhos mostrando, eles pegaram outros casos de vasculite, de arterites, em adultos, e casos de Takayasu's, e foi achada uma linfadenite granulomatosa caseosa, que também é presente na TB, em 2/3 dos Takayasu's para 1/3 dos outros tipos de vasculite. Isso aqui na América do Sul, 1/3 das crianças tem PPD positivo, e na Índia, 1/5. E isso aqui são alterações celulares linfócito T, CD4 e CD8, que sugere, isso aí não está provado ainda, que é algum tipo de infecção que é o gatilho
essa resposta autoimune alterada, assim como em Kawasaki, né, que é a primeira hipótese diagnóstica, que também não foi comprovado qual é o organismo, se é que é um organismo. Então, o quadro clínico também ele se divide em duas fases e uma recorrência. A fase inicial, como o Alexandre descreveu essa paciente, são sintomas muito inespecíficos, que é difícil pensar, tem que pensar na doença, né? E a fase tardia, que seriam sintomas relacionados à oclusão arterial, né? Isquemia. E também tem períodos de recorrência, que tu pode ter os dois tipos de sintoma juntos. Eu não vou entrar em cada um detalhe, mas assim, é fraqueza, perda de peso, febre alta, falta de ar, hemoptise, dores de cabeça. É bem descrito na literatura que as crianças têm mais dores de cabeça, 70%. Claro que os casos da literatura assim, são 6 casos. Essa criança não tinha. Eu perguntei várias vezes para o Alexandre se ela tinha dor de cabeça, ela não tinha. Tortura, vertigem, ela tem um quadro neurológico, eles podem ter. Ela tinha, a mãe dela me falou que ela tinha, que ela se queixava bastante. Pulsos reduzidos, a ausência é fundamental, né? Principalmente a diferença de pressão entre os braços, como ela tinha, ela era de livro, essa paciente, né? Hipertensão em 1/3 a 3/4 dos pacientes, estreitamento, estenoses, doença renovascular só em 1/4, ela infelizmente tem, sopro carotídeo ela tinha em pescoço, claro, como eu já fui pensando na doença quando examinei ela, eu achei, insuficiência cardíaca, e alguns pacientes têm comprometimento também da artéria pulmonar, eu acho que tu não viu, né, Yara? Eles têm alterações também da vasculatura pulmonar, que deixa o caso mais grave. Ainda... Outra coisa, coronariopatia, 1/10 dos pacientes tem, assim como tem com Kawasaki, né? E aí fica muito difícil de fazer o diagnóstico. Eventos neurológicos acontecem em 50% dos pacientes, AIT, isquemia, encefalopatia, convulsões e até moia-moia. Retinopatia hipertensiva em 1/3 dos pacientes. Essa aqui, famosa retinopatia de Takayasu, é só em 1/6, né? Que é toda especial. Essa paciente tinha um fundo de olho normal. Em todos os casos descritos na literatura, as crianças não tinham fundo de olho normal também. O fenômeno de Renault, e tem nódulos eritematosos, pode ter asa de borboleta, também é mais comum em pessoas, crianças, mulheres com lúpus. Então, tem um critério diagnóstico clínico, que tem o critério americano e tem o critério europeu, para fazer o diagnóstico. Como ele é muito inespecífica e é difícil de fazer, o diagnóstico tem, como tem febre reumática, como tem Kawasaki, tem um critério clínico que seria assim, é meio vago. Início da doença com menos de 40 anos de idade, claudicação dos membros periféricos, especialmente dos braços, diminuição do pulso arterial braquial, diferença de pelo menos 10 milímetros de mercúrio entre um braço e outro, sopro, né, as artérias subclávias ou qualquer ramo da aorta, e principalmente aqui, anormalidades arteriográficas, estenose ou oclusão da aorta, se usamos. Na verdade, aqui, pelo critério europeu, o critério mandatório é esse. Eu até botei ali um pouquinho de aqui da carótida. Anormalidades angiográficas de aorta ou artérias pulmonares, aneurisma, dilatação, compressão, oclusão arterial, sem história de displasia muscular, que ela tinha tudo isso. Então, esse critério mandatório, que seria o padrão ouro, eles chamam... Tu não vai fazer uma angiografia no período agudo da doença. Então, a criança pode até perder a perna, mas nos trabalhos estrangeiros, melhor é a ressonância, mais que a tomografia, que a nossa ressonância não é muito boa aqui, mas seria o padrão ouro. E aí, se tem esse achado, já sugere diagnóstico com qualquer só um critério mandatório aqui, né? A diminuição de pulsos, pressão, hipertensão. É bem importante, assim, as provas inflamatórias da fase aguda elas são um pouco elevadas, como dessa criança, e elas não são confiáveis para acompanhar a atividade da doença. Por algum motivo, na doença de Takayasu, elas não refletem se a doença tem atividade ou não. A ressonância é muito melhor, às vezes, pela parede do vaso e para os achados, ou a angiografia. Então, existe uma classificação clínica que foi proposta em 95, que se usa por esse japonês também aqui. O grupo do é meio vago, né? Mas são as complicações tardias. Seria a doença não complicada com ou sem comprometimento das artérias pulmonares. O grupo 2A, isso aqui é importante para prognóstico só, seria uma doença leve a moderada, com já algumas complicações, retinopatia, hipertensão secundária, regurgitação aórtica, e às vezes porque a hipertensão é tão grave que faz a regurgitação, e aneurisma aórtico arterial. O grupo 2B seria uma doença grave com as seguintes complicações, retinopatia, hipertensão,
aneurisma e regurgitação. E o 3, doença grave com 2 ou mais complicações. Esse aqui é uma outra classificação um pouquinho mais abrangente, mas que seria assim, seria só primeira alteração nos vasos da base, depois na aorta ascendente, toda a aorta torácica, toda a aorta abdominal e artéria renal, só a artéria renal e todo comprometido, que a gente vê que o caso dela seria 5, né, ou 3 mesmo, né. O tratamento, então, se resume em 2 partes também. Primeiro, tentar induzir a remissão, depois tratar as complicações, né. Então, a primeira linha ainda é glicocorticoides e mostra uma remissão de 50% do caso dos pacientes. A segunda linha seria qualquer imunodepressivo, ciclofosfamida. Parece que em criança a metotrexate é melhor, que a ciclofosfamida, azatioprina, associados ao corticoide. Com essa associação, a remissão seria em 4/5 do paciente. Eu não sei se o pessoal da reumatologia está aqui. E esses são tratamentos que tiveram alguns artigos mostrando, mas com melhora, mas sem grandes diferenças. O fator desculpa, não sei dizer agora em português, associado a infliximab, ele é caro, tem alguma resposta, e seria mais em casos muito graves, mas poucos casos clínicos, em criança quase nenhum. E a tendência atual seria esse tratamento já junto de metotrexate e glicocorticoide já começar no início. Não esperar a falha ou quando está tirando o corticoide de iniciar. O manejo, então, das complicações seria da hipertensão, que é difícil de manejar, principalmente porque está dando corticoide para essa criança. E nós estamos vendo no caso dela, ela está com 4 ou 5 medicações e é dificílimo de manejar. Ela é super hipertensa, essa criança. E ela começou com inibidores da ECA com muito cuidado. Nós consultamos a nefro, porque já tem uma diminuição de fluxo renal, então tem que ter cuidado para iniciar. Antiadesivos plaquetários por causa da tendência à trombose, ou trombolíticos, que em criança também é complicado. E como tem que cuidar muito com pneumociste carine, tuberculose, porque elas estão recebendo corticoide crônicos, então eles já são imunodeprimidos. São essas as complicações. E depois até isso aqui está descrito na literatura, e eu vou mostrar as indicações de cirurgia, né? Bypass cirúrgicos, stents com ciclolimos, né? Para corrigir casos graves, principalmente de artéria renal, né? Que é o problema da hipertensão. Então, as indicações para a cirurgia que se tem seria hipertensão grave associada a estenose de artéria renal grave, ela teria essa indicação. Isquemia periférica com limitação grave das atividades diárias, sinais clínicos de isquemia cerebral ou estenose crítica de mais de 3 vasos, e aí teria que botar um stent. A regurgitação aórtica moderada grave, isquemia cardíaca e botar nas coronárias, estenose, aneurismas, e dilatação aneurismática da aorta. Os resultados cirúrgicos não são muito bons ainda. São bem difíceis, mas o melhor procedimento que tem, em vez do bypass, ainda é a cirurgia com enxerto, não botar stent. Bem diferente. Então, o prognóstico do grupo 1A a 2A, se vocês ainda se lembram, é uma sobrevida de 100% em 5 anos. O grupo 2B a 3, de 70% a 80% em 5 anos. Mas a sobrevida cai 16% em 5 anos em vigência de hipertensão grave, crônica, que é o caso dela, né? Só para lembrar que o primeiro paciente que foi descrito em 1830, sem nenhum tratamento, sobreviveu 11 anos. Não tem detalhes se ele é hipertenso ou não. Então, só é importante para levar para casa, aqui mostrando numa ressonância como a espessura da parede aqui, é uma doença de diagnóstico e manejo muito difíceis, e é por isso que ela veio para Greyhound, porque passa, e é por isso que eu acho que é baixa, porque não tem, fica sem diagnóstico. Os sintomas iniciais são muito inespecíficos. Importante isso que o Renato falou, medir pressão no ambulatório. Essa criança tinha passado antes uma outra emergência. E ela foi para casa com Tilenol, coisas assim. Então, é importante examinar. Ninguém mais examina. Já é direto eco, isso, aquilo. Então, examine, bota a mão na criança, palpa pulso, mede a pressão quando tem mais de 3 anos. Alta morbidade e mortalidade prematura. O prognóstico é diretamente associado à presença de complicações, principalmente hipertensão crônica. A sorologia não é confiável para predizer a atividade da doença. A tomografia, a angiografia e a ressonância estabelecem o diagnóstico, é critério diagnóstico. Então, quando pensar na doença, tem que pedir, e já fica contente, e fecha, bate o martelo e começa o tratamento. E o tratamento de escolha ainda é corticoide e imunossupressores. Obrigada. Eu queria ouvir a opinião depois do Dr. Orlando. Obrigada.
comentário, eu só queria saber como é que ela evoluiu, a criança, e como é que ficou o aspecto da tuberculose. Vocês trataram a tuberculose? Agora, como todo residente, eu vou tirar um pedaço de papel do bolso. Só em questão de retorno de bioquímicas que ela tinha de dosagens posteriores, ela tinha uma renina e uma aldosterona dosagens extremamente elevadas, que corroboram com a hipótese de hipertensão renovascular. No momento que se viu esses achados de linfonodomegalia mediastinal, a gente fez um MANTU, veio forte reator, ela tinha um MANTU de 18 para criança, isso é bem importante. E isso com assim, um achado radiológico, a história epidemiológica e o MANTU, a gente já fecha com razoável sensibilidade e especificidade para tuberculose. Na época até se discutiu se a gente isolaria bacilo em algum lugar, assim, se discutiu se valeria a pena abrir o mediastino para biopsiar e fazer cultura, e no momento a paciente estava, enfim, em insuficiência cardíaca, a gente decidiu que isso seria um risco elevado demais para ela, então ela começou tratamento para tuberculose, simultaneamente com o tratamento imunossupressor com prednisolona, e respondeu super bem, melhorou assim, apetite, melhorou clinicamente tudo. E eu só trouxe aqui para a gente ter uma ideia de exemplificar o quão grave é essa hipertensão, é que os medicamentos atualmente que ela está em uso, além da prednisolona e azatioprina como terapia imunossupressora, e além do tratamento de manutenção para tuberculose, ela usa uma bagatela de 7 antihipertensivos. Ela usa hidralazina, amlodipina, spironolactona, furosemida, clonidina e enalapril. E mesmo assim ela segue com pressões arteriais acima do percentil 99. Então, nossa ideia é de ver o tratamento cirúrgico, se existe alguma possibilidade. Deixa eu fazer então a pergunta para o Orlando, se tem alguma alternativa de tratamento para hipertensão refratária, que parece ser o caso aí, e se essa nova técnica de denervação da artéria renal tem alguma coisa em criança. Meus parabéns para a Patrícia, para o grupo da pediatria, um caso extremamente interessante e muito difícil. Mas assim, agora eu não me lembro de todos os exames, mas me pareceu assim que os vasos da base são preservados, tronco braquicefálico parece que não tem uma reação inflamatória muito importante, assim como a carótida esquerda e a subclave. Me pareceu mais comprometida a aorta abdominal. E a apresentação, evidentemente a gente não vive esses casos no dia a dia, mas a apresentação da aorta chama a atenção da dilatação da aorta abdominal, que também não é o mais frequente nesse tipo de doença inflamatória, e que eu acho que no segmento, talvez, vai ser o principal problema dessa criança, um aneurisma de aorta abdominal ao nível dos ramos viscerais. Mas a hipertensão, eu não me lembro também muito, pode ser que vocês me lembram, mas a artéria renal, ela não tem nenhum estreitamento à direita. Me pareceu normal. E na esquerda tem uma dilatação na emergência da artéria renal esquerda e que depois também não tem uma doença obstrutiva significativa. Então o tratamento cirúrgico para essa criança é bastante complexo, porque se não tem uma estenose hemodinamicamente significativa, a cirurgia perde o seu impacto. Como a Patrícia muito bem lembrou, também o problema do tratamento percutâneo com stent nesse tipo de paciente, ele não tem resultado significativo, mesmo nos stents recobertos, que são mais atuais. Então, para o caso, eu não vejo, a não ser que, desculpa, a Solange, como é o teu nome? A Yara, eu não vi estenose das artérias renais. Não, né? Então, o tratamento cirúrgico, ele é infelizmente assim, me parece que talvez vai ter que se aguardar para ver com o tratamento do processo da fase aguda, pode ser que ela melhore bastante. Mas eu acho que no médio prazo, o que mais vai incomodar também é a dilatação da aorta ao nível dos vasos viscerais, que quase é 2 vezes o tamanho da aorta ali. E aí o tratamento cirúrgico também tem que entrar aí. Mas neste momento eu não vejo o que é. Recentemente, no último congresso de cardiologia, tem surgido uma nova estratégia no tratamento de hipertensão refratária em adultos, que é a denervação de artéria renal, né? Que, na verdade, é uma intervenção percutânea em que se faz ablação simpática da inervação da artéria renal. Isso em adultos.
tem tido vários casos de relato de uma terapêutica extremamente animadora, né? Com mais de 60%, 70% de cura da hipertensão, né? Eu não sei, em criança não tem algum dado, Orlando? Eu não tenho, não. E mesmo nos adultos ainda é uma fase que ainda é além, fase experimental dessa mas técnica. aqui nessa instituição, inclusive, já se faz esse procedimento. Está começando o ensaio clínico aqui no hospital. Então, talvez possa ser, se nenhuma das alternativas convencionais trouxer resultado, que entre na discussão. Aqui dá para fazer. Eu queria agradecer ao Serviço de Pediatria, eu achei o caso lindíssimo para a Talvez. gente, por isso que ele veio para cá. Eu me esqueci de relatar, mas eu tive a oportunidade agora de ter visto uma menina que foi tratada neste hospital há 18 anos atrás, também com esse diagnóstico, e que apareceu no meu consultório para aneurisma de coronária, e que está em investigação. Quem tratou foi que o pai e o filho são pediatras. P3? O Galvão? P3. O P3, Ela depois ficou um tempo em acompanhamento na PUC e agora tem um aneurisma de 3 a 4 centímetros de coronário. Talvez vá para a cirurgia. Eu acho que é Takayuki. Tem Kawasaki também. Agora não me lembro também. Bom, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns ao serviço, o diagnóstico, a discussão. Esse Grand Round, eu acho que ele é eminentemente clínico, médico. E a ecografia fez o diagnóstico de tudo. Não precisava fazer exame nenhum. Yara, tu é o máximo. Obrigado. Tchau.